Olá, galerinha massa do YouTube, beleza? Aqui quem fala é Ícaro Santos, o baiano, com mais um vídeo para vocês sobre o manual do homem, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? Como todo objeto que é criado, ele traz um manual de funcionamento. O homem também veio com seu manual de fábrica, que é a Bíblia, né? A palavra de Deus. Deus criou o homem para que nós andássemos por ela, quer seja cuidando do nosso corpo, quer seja da alimentação, quer seja da espiritualidade, quer seja com amor ao próximo e com amor ao nosso Deus, né? Por isso Deus deixou a Bíblia para que nós conseguíssemos fazer isso com a maior excelência possível, beleza? Lembrando que os nossos vídeos, né, ele traz aí um foco principal, que é como estudar a Bíblia. Então eu peço aos irmãos e queridos amigos que sempre se atentem à quantidade de texto e à forma que aplicamos os textos quando iremos entender um determinado assunto. Hoje o assunto que eu trouxe é o fim, né, da morte, ou seja, qual o estado do homem quando morre, para onde que ele vai, será que a alma fica vagando, será que a alma ela incorpora, como que é isso? Vamos tentar entender um pouco sobre o fim da morte, e essa morte terá fim, tem vida após a morte, né? O vídeo hoje será bem resumido, mas vou tentar ser o máximo objetivo possível, e desde já vou pedindo para que você amplie o seu conhecimento, né? Não fique só aí. Então se atente aos textos que iremos usar, iremos aplicar para esse vídeo, beleza? Vamos lá? Já está com sua Bíblia na mão? Não? Então enquanto você pega a sua Bíblia, abre lá em Apocalipse 1, eu já deixo aqui o recado para que você curta esse vídeo, né? Deixe lá o seu like, você se inscreva no canal, principalmente você que vai ver esse vídeo aí pelo Facebook, né? Ou de repente por algum link compartilhado, que você consiga aí acessar a página do YouTube e inscreva-se no nosso canal para ficar atento aos nossos vídeos semanalmente, beleza? Vamos lá? Apocalipse 1, verso 18, né? E Jesus ele deixou lá uma afirmação sobre a morte. Vamos ver que a afirmação foi essa. Apocalipse 1, 18. Diz assim, ó: aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Veja que afirmação forte, né? Estive morto, mas estou vivo, e tenho na minha mão a chave das mortes e do inferno, né? E ele faz uma outra afirmação: vive por séculos dos séculos, que é uma afirmação de Jesus, né? Ele mesmo atestando que ele esteve morto, que ele morreu, mas que ele ressuscitou, né, para viver pelos séculos dos séculos, ou seja, eternidade para sempre, né? E tem em suas mãos a chave da morte e do inferno. Então nada acontece aí sem a permissão de Jesus, né? Ele atesta aqui que ele tem o domínio sobre a morte e sobre o inferno. Prova disso que ele mesmo voltou da morte, né? Isso prova que somos capazes de voltar também da morte. Seguiremos o texto adiante e vamos ver como o homem surgiu, como o homem foi criado, de que somos criados, porque daí já começamos a entender um pouco, né, do nosso estado. Para que nós entendamos do nosso estado, eu fiz esse verso introdutório de Apocalipse, mas para que a gente compreenda o nosso estado, a gente precisa ir para onde? Para onde a gente foi criado, né? Pela criação. Então vamos lá para Gênesis 2. Já percebe como a Bíblia auxilia, né? Estava em Apocalipse falando da morte, já vou ter que vir para Gênesis, para entender o tema. Gênesis 2, verso 7, tem um texto aqui que diz mais ou menos assim, ó: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Prestem bem atenção nesse texto, que ele é um texto excepcional para entendermos, né, como surgiu o homem, né, como fomos criados. E aqui eu peguei só, né, o verso 7 do capítulo, mas vale a pena você ler o capítulo inteiro. Aqui diz que então Deus, né, ele criou o homem do pó da terra, o Senhor Deus criou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas, Deus soprou na narina nossa o fôlego de vida. Ou seja, o nosso corpo, ele é pó, né, ele é barro, o barro ele volta, isso é fato, mas a nossa capacidade, né, de pensar, de raciocinar, de andar, dos nossos órgãos funcionais, isso é dado por Deus, né? Deus soprou nele, sopramos em nós a vida dele, ou seja, a vida que possui em nós, ela vem de Deus, né? A gente entende aqui um pouquinho. E o homem passou a ser alma vivente. Primeiro ponto, olha o verbo, o homem passou a ser alma vivente. O homem passou a ser alma vivente. Então o homem, ele é uma alma. Aqui em Gênesis 1, 2, 7, ele não diz que o homem tem uma alma, ou seja, o homem passou a ter alma.
né, o homem ter alma, uma coisa separada. Não, o homem passou a ser alma vivente. Já deu para entender mais ou menos aí, né? Deus criamos nós do pó da terra, deu a vida dele para nós, um pouco da vida dele ali, soprou das nossas narinas no fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Ou seja, somos uma alma vivente, não temos uma alma. Já para começar aí, né? Nós não temos uma alma. Quando o corpo ali descansar, que a gente morrer, não vai ter uma alma vagando por aí, porque não teve nenhuma alma vagando que encarnou em nós, beleza? O que nos deu vida foi o fôlego de vida de Deus. Então, quando a gente morre, logo esse fôlego volta ao seu Criador. Vamos lá? Mais adiante. E qual é, né, a condição humana segundo a Bíblia? Ou seja, qual é a nossa condição hoje humana, né, depois da criação? Fomos criados perfeitos, né? Não iremos abordar a criação, mas fomos criaturas perfeitas. Após o pecado, passamos a ter ódio, a ter raiva, a ter desejos ímpios, mas fomos criatura perfeita. E hoje, qual é o nosso estado hoje? Eu vou lá para Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4 diz assim: eis que toda a alma são minhas, como a alma do Pai também, a alma do Filho é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. Outro texto, eu disse, né, que o homem passou a ter alma vivente, ou seja, nós somos uma alma vivente, porque em diversas Bíblias aí, dependendo muito da tradução, às vezes o povo de Israel, quando ia contar, né, ali, o seu povo dizia, olha, tinha 100.000 almas, tinha 200 almas, que não tinha alma vagando, eram as pessoas que estavam ali, era chamado assim, porque o homem, ele é uma alma vivente, ele não tem uma alma. Ezequiel, vale a pena a gente ler de novo. O texto de Ezequiel diz assim, ó, eis que todas as almas são minhas, ou seja, Deus falando, toda a alma é dele, como a alma do Pai é dele, a alma do Filho também é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. Veja aqui o texto fato, até se a alma vagasse, ela morreria, porque aqui Ezequiel diz que a alma que pecar, ela morre. Ah, mas a alma é algo que vem de imortalidade e tal, aquela fantasia toda, né? Não, isso não existe, é só fantasia. A alma é o homem e o homem morre, por isso a alma também morre, né? E Ezequiel afirma que a alma que pecar, essa morrerá. Claro que não devemos entender da forma literal, eita, pequei agora, vou morrer agora, não. Aqui Deus fala na eternidade, ou seja, não terá salvação para esse se ele não se arrepender. Porque podemos pecar aí, como Jesus falou, parábola 70 vezes 7, claro que é fictício, a gente pode pecar o tanto que for, contanto que a gente se arrependa e reconheça o nosso estado pecaminoso. Porque é impossível não pecar. Agora temos que ter cuidado do ser, né, pecador, que somos todos nós, independente, e o pecadeiro, que é aquele que gosta de pecar, que sente prazer em pecar. Beleza? E a alma que pecar, essa morrerá, porque a alma morre. Então a alma não fica vagando, a alma não encarna, a alma não vai para outro lugar, até porque se a alma pudesse ficar vagando, aí já queria estar em alma faz tempo, porque a alma não morre, né? Então ia ficar tranquilo e despreocupado. Mas como isso não existe, é fantasia, criado, a palavra de Deus ensina completamente diferente, que a alma morre, né? O homem volta para o pó da terra até que se passe o tempo determinado para que ele ressuscite, né, e apareça ao tribunal perante a Jesus Cristo. Mas vamos para a Bíblia. Agora vamos ver assim, ó, o que os mortos, né, sabem sobre si e sobre os que vivem. Dando continuidade nesse assunto, sobre o estado dos mortos, né, depois que ele morre, agora. Né, que é que ele sabe? Eclesiastes 9 nos dá uma informação. Eclesiastes 9, 5, 6 diz assim, ó, goza a vida, né? Goza a vida com a mulher que amas todos os dias de tua vida, fugais os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto, né, te vier a mão para ver, fosse conforme as tuas forças, porque não além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimentos, nem sabedoria alguma. Você viu que aqui é um conselho que Deus dá, né? Ele diz para que o homem goze a vida, né? Aqui ele faz, goze a vida com sua mulher, né? Todos os dias da sua vida, seja feliz com a sua mulher, seja feliz com seu amigo, seja feliz com seu próximo,
goze, aproveite, né, a vida. Aqui ele ainda faz uma outra observação, que eu vou ler só o finalzinho, ó. Trabalhe com que te afadigaste debaixo do sol, né? Provérbios vai ter uma semelhança a isso, de que se louco o homem é aquele que trabalha de forma exagerada. Claro que ninguém está falando para ser preguiçoso, mas aquele que não tem tempo para a mulher, que não tem tempo para o amigo, que não tem tempo para nada. A informação que Deus dá é essa para ele, ó. Tudo quanto te vier à mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ou seja, para onde você vai, para o estado da morte, não há conhecimento, nem sabedoria alguma, porque quando a gente morre, a gente jaz, né, no esquecimento. Já era, findou ali, até que Jesus volte, beleza? Seguiremos? Minha pergunta que eu respondo é: de que forma Jesus Cristo, né, se referia à morte? Como Jesus Cristo ele tratava a morte, né, nos dias deles? Muitos de nós já conhecemos esse texto, né, mas vamos ver de que forma Jesus tratava a morte. João 11, de 11 a 13, diz assim, ó, João 11, de 11 a 13. Isto dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo, dizendo-lhe: pois os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falará com respeito à morte de Lázaro, mas ele supunha que tivesse falado, né, do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa, né, vamos ficar aqui até aqui. Ou seja, já deu para entender aqui qual o contexto da história, né? Aqui foi no momento da morte de Lázaro, né, e Jesus estava lá, né, para ressuscitá-lo, e os discípulos, né, entenderam ali de uma maneira equivocada quando Jesus disse assim: olha, nosso irmão Lázaro dorme. Eles perguntaram: olha, então se dorme estará salvo? E Jesus estava ali falando, claro, com respeito à morte, como aqui o texto diz, né, verso 11. Então Jesus, né, explica melhor para o discípulo de forma bem clara. Diz assim, ó, então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, no verso 14, né, para a gente não ficar sempre aqui voltando aos contextos. Cheguei à morte de Lázaro, Jesus falou que Lázaro dormia, mas ele iria para despertá-lo. O discípulo entendeu como sono literal, né, quando a gente dorme mesmo e vai. Mas Jesus ali falava com respeito à morte e traduziu para o discípulo dizendo, claro, Lázaro morreu. Em outras palavras, eu vou ressuscitá-lo porque eu tenho na minha mão o quê? A chave da morte. Eu tenho autoridade sobre a morte. E a gente já conhece, né, e sabe que ali Jesus, né, ressuscitou Lázaro após 4 dias, né? Então, só para a gente abrir mais um pouco o leque. Estado do homem quando está morto. Jesus comparou um sono. Quando eu durmo, quando você dorme, quando a gente está com bastante sono mesmo, tranquilo, o que é que você lembra de noite? Você percebe que a gente normalmente dorme por volta de 7, 8 horas, é o tempo normal estimado, alguns mais, outros menos, mas assim, durante o tempo que a gente dorme, o que a gente lembra é o seguinte, que a gente deitou na cama e quando a gente levantou, era de manhã. A gente não tem consciência do tempo que passou, nem do tempo que passou. Claro que a gente hoje tem relógio, a gente consegue depois acordar e dizer, olha, eu dormi X hora. Mas se não fosse pelo relógio, a gente não saberia do tempo. Por quê? Porque o estado dos mortos é esse. A gente não se lembra de nada, a gente jaz no esquecimento. Para uma pessoa que morreu há 3 anos, há 100 anos, há 200 anos, quando ele acordar, para ele, esse tempo não se passou, né? Não tem como ele saber que se passou aquele tempo todo que ele estava morto. Porque a mente dele jaz no esquecimento. Quem tem como contar os tempos é os vivos. Então, seguiremos o texto. Seguiremos adiante e respondo mais uma pergunta. Quando os seres humanos despertarão para receber a recompensa da sua vida, salvação ou perdição? Essa é uma pergunta aqui interessante, né? Quando o ser humano vai acordar para receber a sua recompensa, né, de salvação ou de perdição? João 5. Vou só voltar um pouquinho aqui, mas antes de ler João 5, vou fazer uma observação. Temos uma promessa, né? A promessa de Jesus, a promessa de Deus, é que ele viria,
né? Isso é fato, isso está lá em Atos, quando ele ascende aos céus, ele fala, né? Os anjos falam ali ao discípulo, diz, porque olha para cima, esse varão que foi assunto ao céu, do mesmo jeito que vocês os viu indo, o verá voltar, né? Porque Jesus vai voltar, é literal. Aí também já entra numa questão de arrebatamento secreto, outra coisa que não existe. A promessa de Jesus é que ele vai voltar. Beleza? Isso é certo como o sol que surge após a tormenta. Ele vai voltar. O Apocalipse mostra ali diversos pontos da volta dele. E a gente vai seguir o texto e lá na frente a gente fala um pouco mais sobre isso. Então, quando ele voltar, ele irá nos dar uma recompensa, né? Cada um conforme suas obras, conforme a forma que escolheu viver. Cada um será responsável pelos seus atos, beleza? Isso não sou eu que vou julgar, não é pastor, não é padre, não é ninguém, é Jesus, valeu? Seguimos João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Forte, né? Olha, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Já entendeu por aí? Chegará um momento, está próximo, creio eu, né? Conforme a Escritura ensina, que não tardará muito mais. Jesus dará uma ordem, que fala, quando ouvirá a sua voz, todo aquele, né, levantarão dos túmulos ao ouvirem a voz de Cristo. Ou seja, ele vai dar uma ordem, lá na frente, em outros versos, que eu não vou expandir muito, a Bíblia nos ensina que ele dará uma ordem, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, beleza? E até nós que estamos vivos, né, seremos transformados e levados ao céu por ele. Isso é um texto-chave para a gente entender como que é a volta de Cristo, tá? Porque a gente não vai sumir, como alguns ensinam aí, e o avião tá lá, o cara some, o cara tá no carro, não. Isso daí alguém vê alguma parábola que quer dizer uma outra situação e traz como literal. Literal é isso aqui, beleza? E você pode ampliar mais, voltar para a Bíblia e sempre procurando esses textos, que no mínimo você vai achar muitos e muitos e muitos, né, para testar essa teologia, né, da morte, da volta de Cristo. Se Jesus vai aparecer quando Jesus se levantar lá do santuário. Falei do santuário resumidamente em um outro vídeo, volte lá e dê uma olhadinha, né? Ele vai dar uma ordem quando ele descer, os mortos em Cristo levantarão, aqui diz que ouvirão a sua voz e levantarão, e serão transformados mortos, e depois os que estamos vivos serão transformados e juntos levados ao céu com ele. Então terá arrebatamento? Terá, mas quando? Primeiro os mortos levantam, serão transformados, e os mortos ainda terão mais valor do que os vivos, porque eles levantarão e serão transformados primeiro. Depois os vivos também serão transformados, depois, claro, por questão de tempo, creio eu, pouco minutos, né? Que Jesus ele só precisa dar uma ordem, não precisa fazer nada. Então, serão transformados e juntos levados ao céu com ele. Então, nesse momento, Jesus nos leva ao céu. Então, isso é um arrebatamento? É sim, mas não secreto. A Bíblia também afirma que todo olho verá, tanto até os que ultrapassaram a morte, ou seja, porque irá ressuscitar para vir. E todos hão de comparecer ao juízo, quer seja grande, quer seja pequeno. Beleza? Vamos lá? A vida que segue. A outra pergunta que eu respondo é: o que Jesus fará com a morte, né, no fim do milênio? Eu nem abordei aqui o milênio, né? Já tem essa pergunta. Ou seja, quando Jesus levarmos para o céu, e vou falar do milênio em um outro vídeo, né? Fique atento aí. E sobre o que é esse milênio, isso é um período de 1000 anos, né? Que a Bíblia também não atesta que a gente vai morar no céu eternamente. A Bíblia nos dá esse período de 1000 anos, onde iremos passar no céu, né? Fazendo o quê? Você vai aprender quando eu falar do milênio, né? Aí lá você vai saber o que a gente... Eu vou deixar aí essa interrogação. Vamos fará no céu. Mas iremos para o céu sim, por 1000 anos. E a pergunta aqui foi: o que Jesus fará com a morte, né, no fim do milênio? Ou seja, depois desse milênio, depois desses 1000 anos, o que vai acontecer? Vamos lá? Apocalipse 20:14. Finzinho da Bíblia. Apocalipse 20:14. Que diz assim, ó: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Pronto, vou ler de novo, né? Para que você entenda, ficou bastante confuso. Então a morte e o inferno serão lançados para dentro do lago de fogo.
esta é a segunda morte, o lago de fogo. Ou seja, aqui ele já dá um entender de a segunda morte. Você fala, gente, como assim? E alguém morre 2 vezes? Óbvio que morre, né? Não nessa vida. Por quê? Porque iremos morrer, beleza? Isso é fato, a primeira morte. Iremos ressuscitar, beleza? Falamos nisso aqui. Então, depois do milênio, essas pessoas, só para fazer uma reflexão, né? Para não ficar confuso, porque esse tema já é do milênio, não é da morte, mas para não ficar confuso, quem vai ressuscitar nessa primeira ressurreição que eu falei, que Deus dará a ordem? Os justos, né? Ressuscitarão as pessoas que irão receber a sua recompensa. Beleza? E após o milênio, quem ressuscitará? Os ímpios ressuscitarão de novo. Beleza? Ficou confuso, não foi? Então, depois do milênio, aquelas pessoas que não ressuscitaram, que não foram salvas, eles vão ficar mortinhos lá. Eles não vão ficar aqui, como alguns ensinam, sofrendo, nada disso, tormento, não. Porque a terra, né, você pode ver aí na Bíblia, que ela vai ficar desolada e vazia, né? O sol não dará luz, nem nada, é impossível, né? Corpos ficarão estendidos, a terra ficará devastada. Isso não dá para contestar, porque a Bíblia é bem clara em dar o estado da terra. Mas que alguém queira fugir da Bíblia, o máximo que está conseguindo é não ensinando umas partes da Bíblia, porque se você for a Bíblia, ela vai deixar bem claro que a terra irá ficar desolada depois que Jesus levar seu povo ao céu, e ninguém ficará aqui vivo mais, beleza? Então, depois que esse milênio passar, esse povo ressuscitará. Quem? Esses que ficaram mortos, eles ressuscitarão, beleza? Para que eles ressuscitarão? Para receber o juízo final, né? Para dizer, olha, agora vocês se levantarão, foram julgados e receberão conforme as suas obras. Que obras são essas? As obras mais deles, né? Porque eles ficaram mortos, porque eles fizeram obras ruins, né? Não creram, não pregaram o Evangelho, não viveram o Evangelho, não se esforçaram, né? Então eles morrerão novamente. A Bíblia ensina aqui que eles se unirão, né, ao inimigo, a Satanás, e quando Jesus ele acaba esse período, ele devolve para cada um de nós a cidade santa, Nova Jerusalém, ou seja, ele restaurará a terra e nos dará, né? Apocalipse descreve bem a nova cidade santa, como que ela é, uma cidade maravilhosa, de ouro, de cristal, né? Linda, só a gente lê Apocalipse aí que a gente vê como uma descrição. Então, nesse momento, esses que ficaram mortos aí serão ressuscitados, né? Satanás também será ressuscitado, que nesse momento ele estará preso, né? Em outros versos a gente pode testar isso também. E eles serão ressuscitados para receber o juízo. Nesse momento, Satanás convencerá esse povo que ele tem poder de tomar a cidade santa, beleza? Então eles sitiarão a cidade santa, ou seja, tentarão invadir, mas aí desce fogo e enxofre da parte do céu e os consumirão para sempre. Então eles terão aí a segunda morte, entendeu agora? A primeira morte foi quando eles já morreram, depois eles irão ressuscitar, então eles estão vivos. E aí quando eles ressuscitarem para receber a sua recompensa, eles ainda vão tentar tomar a cidade santa. Mas naquele momento que ele ressuscitou, aí você fala, para que ele ressuscitou? Para receber o seu juízo, né? Ou seja, ninguém vai morrer sem saber por que se perdeu. Eles vão saber, se perdeu, vão receber o seu juízo, e daí vão descansar, vão pó da terra de novo agora para sempre, para dentro do lago de fogo e enxofre. Então havia a segunda morte. Por isso que Apocalipse não descreveu aqui essa segunda morte, né? No verso 14 do 20, diz assim, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Então o lago de fogo na segunda morte, e o inferno também, tudo será lançado ali dentro, né? Na segunda morte, ou seja, depois que eles ressuscitarem, receberem o seu juízo, aí volta a dormir, segunda morte, beleza? Uma outra pergunta aqui para a gente responder rapidinho: o que acontecerá com a morte no novo céu e na nova terra prometida por Jesus? Ou seja, e nesse novo céu, nessa nova terra que irá descer essa cidade santa, o que acontecerá com a morte, né? Vamos lá ver? 21:4, desculpa. Ele lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem planto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Oh, glória, amém? Então, irmãos, quando essa cidade santa descer, já não haverá mais, né, sofrimento. Jesus ali, cessar fim ao pecado, dará fim ao sofrimento, à morte, né? O apóstolo Paulo afirma, o último inimigo a ser derrotado já será derrotado por Cristo. Ela já não existirá mais, já não haverá luto, nem planto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Ou seja, essa é a promessa. Para que ser cristão? Para que fazer o bem? Se fizer o mal, a gente muitas vezes se lucra melhor, né? Na verdade, fazer o que é errado.
Simplesmente porque tu vai fazer o que é errado, tu vai se lucrar por, quem sabe, meses, talvez anos. A gente não passa disso, de alguns anos. E se você fazer o que é bom, talvez você não tenha tudo que você queira aqui agora. Mas o que você vai ter depois, né, dinheiro nenhum na face da terra pode pagar. Até porque a cidade que tu habitará, ela é feita de ouro, cristal e pedras preciosas. Né? Uma cidade maravilhosa, onde terá descanso, onde terá a árvore da vida. Onde não haverá pranto, nem luto, nem choro, nem dor, nem nada de ruim. Então essa é a promessa. Essa é a promessa que aquele doido que você vê na rua pregando o evangelho desesperado procura. Essa é a promessa de que um doido que nem eu está aqui gravando vídeo no YouTube. Essa é a promessa de que as pessoas tiram o seu tempo para ir atrás, e às vezes as pessoas tratam mal, respondem mal e vem aquele pessoal chato para cá. Mas não se preocupe, porque 98% ou 90%, eu não fiz, né, pesquisa para saber disso, é só uma estimativa, de pessoas que fazem isso, elas nem recebem para fazer isso, elas vão porque da promessa de Jesus. Ide, essa é a ordem, ide, vai, fazer discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então isso faz parte da salvação, da minha salvação e da sua. Para eu e você ser salvos, a gente precisa fazer isso, beleza? Precisa gravar vídeo, precisa ir na rua levar uma mensagem, precisa ajudar alguém, né? Precisa crer, precisa ser batizado para alcançar esse prêmio, que é essa salvação, beleza? Ícaro Santos, o Baiano, com mais um vídeo para você. Valeu? Não esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like e principalmente você atentou-se para a quantidade de texto que a gente leu para entender um pouco sobre a morte. Claro que foi bem poucos versos eu usei hoje, né? O tempo aqui está meio limitado, mas veja que eu fui para Apocalipse, fui para Gênesis, fui para Ezequiel, fui para Eclesiastes, fui para João, para os Evangelhos, para Apocalipse, para entender um tema. Voltando ao que eu sempre falo, eu só sigo o Novo Testamento, e aí? E aí que você vai ficar sem saber uma coisa dessa, porque muitas das coisas a gente precisa pegar todas as informações que a Bíblia nos dá para juntarmos e chegarmos a uma conclusão. Se eu pego um ou dois versos, eu tenho uns 90% de chance de errar. Valeu? Então atente-se a isso. Aí se eu sigo só o velho, eu vou errar. Timóteo disse que a Bíblia inteira é útil para o conhecimento, para a repreensão na justiça. A Bíblia inteira é inspirada pelo Espírito Santo, não só o Novo, nem só o Velho. A Bíblia inteira é inspirada pelo Espírito Santo. Aí o que eu preciso usar do Novo e o que eu preciso usar do Velho? É isso, é só estudar a Bíblia. E a gente logo vai saber o que é que Deus quer que a gente faça, o que é que a gente não faça. Porque isso é bem claro na Bíblia, tá? Não é em um verso só, é em vários. Então aquele abraço. Ícaro Santos, o Baiano.